Ok, então vamos para a parte 3 do nosso curso, falando sobre a CIF e a sua importância para o trabalhador, para os trabalhadores. Eu começo aí com uma frase de um autor bem conhecido que diz o seguinte: a incapacidade laboral é diferente da incapacidade para a vida cotidiana. O que ele quer dizer com isso? Tem um artigo disponível na internet que tem o título assim: Deficiência funcional e incapacidade laboral. As diferenças entre o pianista e o pedreiro. O título é mais ou menos isso. Ele quer falar sobre as diferenças entre um músico e um trabalhador da construção civil que tiveram o mesmo problema. Ambos têm dois dedos de uma das mãos amputados. Okay? Significa que os dois têm exatamente a mesma deficiência. Os dois têm nascido o mesmo código. Okay? Muito provavelmente, na vida cotidiana, o que é vida cotidiana? Na sua vida doméstica, em casa, na sua vida com a sua família, na vida fora de casa, excetuando o trabalho, as dificuldades que eles enfrentam podem ser as mesmas ou muito parecidas. Porém, quando se trata do trabalho, das atividades do trabalho, ambos têm algum grau de dificuldade, porém, são graus totalmente distintos. Muito provavelmente, o pianista, o músico, ficará totalmente incapacitado de exercer a sua profissão, ou vai enfrentar severas dificuldades. Em relação ao trabalhador civil, embora possam existir dificuldades, elas não são comparáveis às dificuldades que o músico vai enfrentar. Com absoluta certeza, o grau de incapacidade laboral de ambos é um grau diferente. A CID não mostra essa diferença, porque na CID os códigos utilizados em ambos os casos são os mesmos. Porém, quando nós abordamos também com a CIF as diferenças do perfil de funcionalidade e incapacidade de ambos, essas diferenças são demonstradas, apresentadas por meio de códigos diferentes. Então, a CIF consegue descrever essas diferenças e a CID não. Por isso é necessário que o profissional da saúde conheça e utilize as duas classificações. Na prática, a CIF mostra, ela apresenta, ela é enraizada em um modelo que se chama modelo biopsicossocial. Esse modelo conduz à descrição de um caso, tanto na forma escrita quanto falada, de uma forma diferente da habitual, porque ela não é focada na doença. A doença faz parte da descrição do caso, porém, o foco é o indivíduo e o seu perfil de funcionalidade, ou seja, o que ele consegue ou não fazer, como detalhadamente é o corpo e, principalmente, com a lista complementar, como é o ambiente no qual essa pessoa vive. O profissional da saúde que conhece a CIF vai usar os termos da CIF. Você que é trabalhador vai passar a se acostumar com o termo funcionalidade. Os conceitos da CIF também estarão presentes, principalmente para dizer que incapacidade não é resultado da deficiência e que a deficiência não é a geradora da incapacidade. Isso não acontece de uma forma linear. Isso acontece, na verdade, em um âmbito multidirecional. Há muitas coisas dentro desse contexto que precisam ser consideradas. A outra coisa é a codificação, a transformação daquela descrição por extenso em uma descrição novamente por meio de códigos. Códigos da CID, códigos da CIF. Aqui eu estou dando um exemplo de prevenção. Como que a CIF pode ajudar nisso? Essa categoria que aparece aí, fala de tecnologias relacionadas ao trabalho. Nós sabemos que no ramo da metalurgia, a tecnologia é muito importante. Eu estou falando sobre aspectos ergonômicos, sobre equipamentos que protegem o trabalhador ou que auxiliam o trabalhador na execução das suas atividades
profissionais. A CIF também descreve isso, e descreve a falta desses facilitadores, se for o caso. Descreve também barreiras que o ambiente pode trazer para o trabalhador, e, inclusive, isso pode resultar em danos corporais no futuro. Quando nós falamos na aplicação da CIF na área de saúde do trabalhador, nós não estamos falando de uma aplicação comum, nós estamos falando de uma aplicação específica. Então, existem alguns instrumentos que foram desenvolvidos a partir da CIF com foco na saúde do trabalhador. Por exemplo, a tabela ESC é uma tabela que descreve e quantifica, qualifica a incapacidade laboral quando existente. Para que serve essa tabela? Essa tabela, em muitos casos, ela é utilizada quando um juiz precisa decidir a indenização, a compensação, a pensão, aquilo que vai compensar um problema de saúde, um acidente que aconteceu no âmbito do trabalho. Neste momento, nessa altura do processo, já foi comprovado que existe nexo entre o problema de saúde e a atividade laboral, ou seja, a atividade laboral contribuiu ou foi a causadora direta do problema de saúde, então isso já está definido nessa altura, e aí o juiz precisa definir qual é o tamanho da indenização do ponto de vista financeiro, né? Do ponto de vista financeiro, quanto a empresa precisa indenizar o trabalhador. É para isso que essa tabela serve. O ESC vem do escape, de uma alternativa, uma nova alternativa, e a tabela escape é totalmente baseada na CIF, dentro de um modelo biopsicossocial e não meramente biomédico. Uma outra tabela, que é a tabela da SUSEP, que tem um determinado fim, foi criada para uma finalidade em específico, muitas vezes ela foi e ainda é utilizada para descrever impactos ou qualificar a incapacidade laboral. Mas isso não é adequado, porque essa tabela não foi criada para isso, e, além disso, ela não considera os aspectos do modelo biopsicossocial, ela é apenas voltada para o corpo. E isso, nesse âmbito, é algo insuficiente. No nosso próximo vídeo, na nossa parte 4, nós vamos falar de legislação. O que existe de legislação sobre a CIF. Então, depois desse vídeo, vá para a parte 4 e acompanhe também a nossa apostila, que está na descrição de todos os vídeos. Até mais.